pelo cotidiano se desfazem nos contratempos. Quando empeçado no mundo, aí se firmam os pensamentos. Andei muito por estes campos, em devaneios tolos, por caminhos sem costeio, noutros cantos buscando consolos. Não existe por estes campos tão sólida estrutura, aprendendo com vicissitude pela Sagrada Escritura. Em algum lugar pelas andanças percebi a direção, que não é qualquer caminho que edifica o coração. Em algum lugar pelas andanças percebi a direção, que não é qualquer caminho que edifica o coração. Por mais que descaminhemos, acredite no meu canto, só existem três caminhos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só existem três caminhos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Buenas viventes, tudo bem de bem? Estamos aí para mais um vídeo, nosso quarto encontro, nosso quarto momento de aula de nosso estágio de filosofia pelo PAP São Miguel do Oeste, Uninter. Estamos aí na reta final, quase. Gente, lembrando do tema, nosso tema central, que é o problema do mal no Brasil e a contradição da vida cristã. A gente vai dar uma recapitulada aí em algumas informações das aulas passadas, para fazer o gancho, para fazer a conexão e não nos sentirmos perdidos e perdidas, tá bueno? Então vamos lá. O subtema de hoje é catarse, né? Que para a filosofia significa purificação, é um processo, né? Conversão do ruim pro bom, né? Purificação, limpeza espiritual. Maldição e libertação, a ignorância e a sabedoria. A gente vai conectar e vai buscar uma semelhança, certo? Com maldição e ignorância, libertação e sabedoria. Tá bueno? Seguindo, voltando um pouquinho. Lembrando que lá na primeira aula eu trouxe alguns índices bem relevantes, estarrecedores e bem tristes, dá para se dizer, porque se fosse somente um índice, que é esse primeiro aqui, ó, que 86%, quase 87% do povo brasileiro religioso se autodenomina cristão. Lembrando que a máxima crística, que a máxima de Cristo é o amor, né? É amar o teu próximo, certo? Claro, não confundamos isso com mandamento. O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Estou falando aqui da relação humana mesmo, certo? A relação humana, amar o próximo, tá? É o comportamento humano de Cristo, amar o próximo, certo? Seria interessantíssimo que esta prática fosse levada a sério dentro do povo brasileiro. Porém, o Brasil está entre os mais violentos do mundo, como a gente já falou em outras aulas. E isso é bem contraditório. Porque como que pode o segundo maior contingente cristão do mundo ser também um dos mais violentos? Alguma coisa que não está certa tá errada, né? Então assim, a gente vai fazer essa conexão aí, esse comportamento,
falar um pouco das relações intrapessoais, das relações interpessoais, das nossas vontades da carnalidade, das paixões da alma, certo? Sempre conectando com as aulas anteriores, e daí ponteando aí com o que vem pela frente, certo? Catarse. Essa reflexão vai ficar bem firmada num personagem bem icônico, personagem lá da Marvel, que é o Hulk, certo? É um exemplo bem prático de catarse, tá? Nós temos o Dr. Banner, né, que é o cientista, é a pessoa inteligente, que tem 7 PhDs, centrado, entre aspas, digamos assim, que quando perde o controle emocional, transforma-se no Hulk. O Hulk tem mais de 2 metros de altura, é mais de 600 quilos, esmaga tudo, é briguento, é uma criança de 5 anos birrenta que arrebenta com tudo, né? E chega um momento que eles entram num consenso e eles transformam-se no Professor Hulk. O que é? É a mente brilhante do Dr. Banner e a massa bruta do Hulk. Então é um ser muitíssimo poderoso, mas daí centrado, coerente, sábio. Nós já vamos chegar lá para melhor compreender essa questão da sabedoria, certo? As paixões da alma e as relações intra e interpessoais. Quem vai lembrar do Thor nos 2 últimos filmes aí dos Vingadores, que ele, na concepção dele, ele fracassou. Ele fracassou quando ele se encontrou com o Thanos e que ele cravou o machado, a Stormbreaker, no peito do Thanos. E o Thanos disse para ele: tu deveria ter me cortado a cabeça. E o Thanos conseguiu sair vitorioso da batalha. O Thor considerou-se fracassado naquele momento. Aí, depois o Thor conseguiu cortar o pescoço do Thanos, cortou a cabeça dele fora, matou o Thanos. Aí fechou a rosca, digamos assim, porque não resolveu nada ele ter feito isso. Ele fracassou de novo, porque ele matou o Thanos, mas não trouxe as pessoas de volta. Aí passou 5 anos, quem lembra disso, o Thor estava totalmente descontrolado. Ele estava... ele esqueceu dele mesmo, ele engordou, né? Ele desistiu, simplesmente assim, certo? Ele estava nem preocupado, aquilo foi tão impactante negativamente na vida dele que ele simplesmente se deixou levar e foi, certo? E aí que a gente quer falar sobre as relações intrapessoais, tá? Porque a nossa sabedoria, a busca pela nossa sabedoria, a busca pelos nossos conceitos, ela parte da gente e está em nós, certo? E o Thor, considerado o vingador mais forte, fracassou. E isso é um exemplo bem prático da nossa vida também. Porque quantas vezes nos deixamos levar pelas emoções da frustração, ou até mesmo pelos sentimentos de poder que acaba corrompendo, né? E a gente não sabe lidar com isso, tá bem? Então sigamos. Nas paixões da alma ainda, paixão, na etimologia da paixão, do latim passio, onis, que quer dizer o quê? Passividade, sofrimento. Veja bem, aqui nós temos que entender que não é paixão, aquele sentimento que muitos e muitas confundem com o amor por alguém, né? O amor platônico. Não, paixão aqui são os vícios, são aqueles sentimentos da carnalidade que acabam deixando a pessoa insensata, tá? Inveja, alguns exemplos: inveja, desejo, né?
No entendimento de Descartes, René Descartes, inveja é o que usualmente denominamos vício, que consiste numa perversidade da natureza do ser humano, que faz com que certas pessoas se irritem com o que vem acontecer aos outros. Veja que é totalmente insano, né? A pessoa... E muitas pessoas invejam, não é a questão do poder aquisitivo, do que a pessoa tem de bens materiais, mas invejam aquilo que ela é. Então assim, é totalmente fora de controle, certo? Por isso que se trata de vícios ou paixões da alma. O desejo, aqui em Kierkegaard, sua paixão predominante é a jovem debutante. Aqui a paixão está remetendo-se ao desejo de alguém, desejando uma pessoa, certo? Na Bíblia, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, veja bem, arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, que só para conectar e fechar essa reflexão. Bueno, sigamos. Catarse, então, do grego, catarse significa purificação, catarsis, né? Aristóteles, o conceito de catarse retratado em sua obra Arte Poética representa a purificação das almas. Aqui nesse contexto aqui de Aristóteles, é um livro dele chamado Arte Poética, que ele remete a uma reflexão a partir da arte para purificar as almas. E através desse processo da arte, as pessoas poderem limpar as suas almas, tá bueno? E Freud introduziu o processo de catarse a partir da psicanálise. Então Freud ele mais diretamente no intuito de auxiliar as pessoas, introduziu na psicanálise purificar as pessoas a partir das buscas delas, rompendo crenças, rompendo essas paixões, essas correntes que aprisionam as pessoas, muitas vezes no passado, rompendo aquilo e passando essa pessoa por um processo de purificação, de limpeza. Bueno? Maldição. Ato ou efeito de amaldiçoar. Palavras com que uma pessoa deseja que advenham males a outra. Praga, desgraça, fatalidade, maldição caiu sobre o infeliz. Que quando uma pessoa, aqui na minha região o pessoal fala muito, rogou uma praga para o outro vivente lá, é desejar o mal para o outro, certo? É interessante que aqui, posso deixar num link aí, abaixo do vídeo aqui mesmo, quem quiser ou quem quiser pesquisar, tem um estudo japonês que foi feito sobre palavras que foram proferidas sobre a água. E através de uma tecnologia lá, eles conseguiram identificar na água que foi congelada, a partir desse processo aí, dessa experiência, conforme as vibrações da palavra, ditas até mesmo com raiva ou ditas com amor, formava-se nessa água, nesse pequeno compartimento com água, cristais. E quando as palavras eram boas, motivadoras, o cristal ficava perfeito. Mas quando eram palavras de maldição, palavras ruins, o cristal ficava totalmente deformado. E é interessante porque essa pesquisa nos remete a pensar porque o nosso corpo, o maior percentual na formação do nosso corpo é líquido, né? Então assim, quando proferimos uma palavra de maldição a alguém, nós ouvimos também como que fica. Uma maldição que é para ir para um outro, fica com a gente também. Vamos pensar um pouquinho. Lá na Bíblia, em Tiago, capítulo 3, versos
10 e 12, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Cultivemos a sabedoria dos céus. E aqui sabedoria, nós vamos entender daqui a pouquinho, a pessoa é inteligente, mas ela não necessariamente ela seja sábia. Lembrando que sabedoria, ela compõe discernimento, inteligência, aqui é a inteligência cognitiva, a inteligência emocional, a inteligência espiritual, sensatez, é um complexo de inteligências, de conhecimento, temperança, tá? Não é somente ser inteligente, tá bem? Continuando em maldição, o que significa? Mal, desumanamente, sofrimento, pecado, vício, crueldade, opressão, intolerância, tirania, tentação, desgraça, imoralidade. Tá? Alguns, se vocês tomarem liberdade de pesquisarem, vocês vão ver que tem muito mais a conhecer sobre maldição. E aqui na imagem do material, esse material vai estar lá na última aula, na sexta aula vai estar, todos os materiais das aulas estarão lá disponíveis para vocês. Tem o Caveira Vermelha. Quem não conhece o Caveira Vermelha é um inimigo do Capitão América. E esse carinha aí também passou por um processo do soro do super soldado. Mas com ele não deu muito certo, ele ficou com alguma sequela e deformou o rosto dele. Mas o intuito dele principal aqui era o poder, tá? A ganância, que também parte de um vício, que é uma paixão da alma. A ganância, ele queria poder, dominar o mundo, as coisas de vilão de cinema, né? Certo? Mas, remetendo para essa vida real, não falemos de superpoderes, né? Mas existem muitas pessoas que se deixam levar por essa ganância, por essa vontade de ser poderoso, de ser o seu fulano para mandar nos outros e dominar os outros, certo? Oprimir, certo? E aqui fala de opressão, que é uma maldição também, só para conectar, tá bueno? Seguindo, lá em Deuteronômio, capítulo 11, 26 e 28, prestai, pois, atenção, hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. Desculpa. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos de Javé, vosso Deus, que hoje vos ordeno, a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos de Javé, vosso Deus, desviando-vos do caminho que nesse dia vos instruo, a fim de vos deixardes iludir e seguirdes deuses pagãos. Gente, assim, se nós nos remetermos às questões que Deus vai castigar, que Deus fica só nisso, certo? Nós temos que entender vendo, sentindo, certo? O pessoal quando fala que Deus vai amaldiçoar, o pessoal já pensa que vai vir um dilúvio, que vai cair raios e pedras e, né, e vai matar as pessoas. Ou agora nesse contexto aí, é o vírus, que assim, ó, é uma tamanha falta de autorresponsabilidade aqui, porque não é culpa minha o que acontece, né? É Deus que fez, Deus que castigou, Deus que amaldiçoou. O comportamento humano, infelizmente, ele está mais pro ruim do que pro bom. E tanto a Bíblia como tantos outros livros de grandiosas informações podem nos remeter a um bom comportamento. Se nós seguirmos, seremos abençoados. Se nós não seguirmos, seremos amaldiçoados. E veja que interessante, voltando para as máximas de Cristo: amor, sabedoria, verdade, tá? Quem conhece a história de Cristo, quem conhece ali o Novo Testamento, nos Evangelhos, sobre as provações que Cristo passou, tanto que Satanás propôs
como quando os seres humanos propuseram a Cristo as suas provações, as tentações. E Cristo não se deixou levar. Ele manteve-se no caminho. Tá? E veja que interessante, se ele fosse seguir por esse caminho da desonra humana, ele com certeza teria sido amaldiçoado, né? Mas ele não o fez. E esse é o detalhe. Então ele foi perseguido, desde que nasceu ele foi perseguido. Depois de grande ali, depois que ele já estava anunciando, depois que ele já estava curando, que ele passou pelo processo e que ele foi preso, né? Ele estava sendo ainda perseguido, foi preso, foi torturado e foi morto. Né? Essas pessoas que continuaram fazendo essa violência com ele, a partir dessa maldade que fizeram, amaldiçoaram-se. Agora, as pessoas que são cristãs, que deveriam ter o comportamento de Cristo, mas que têm um comportamento do outro lado, que perseguem, que são intolerantes, que são preconceituosos, que são racistas, que são assassinos, mas se autodenominam cristãos, é totalmente contraditório. É essa reflexão, autorreflexão, tá? Continuando. Lá em Provérbios 3:33, a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Agora a gente vai fazer uma ponte aqui de maldição com os ímpios e de sabedoria com os justos, tá? Por exemplo, ímpio, desumano, desnaturado, insensível, é aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente. O indivíduo ímpio é uma pessoa indiferente, intolerante, que pratica barbáries e que tortura. Veja que interessante aqui. Porque tem pessoas, pega o Brasil aí, ó, é só analisar indistintamente da religião. Se a pessoa tem práticas de violência, de intolerância, ela é ímpio, tá explicado que é uma pessoa ímpia, né? Conectando agora com o insano, é um adjetivo que caracteriza uma pessoa que não tem saúde mental, que está alienado, que é demente e totalmente insano. Lembra do Hulk? O Hulk é totalmente violento, é poderoso, mas é totalmente violento, né? Insensato, aquele que não é são, ou seja, que age de modo inconsequente, sem ter um bom senso das atitudes. O insensato é aquele que é insano, veja bem, anormal, uma pessoa de difícil trato e entendimento. Também costuma ser chamado de desequilibrado e irresponsável. Conhece alguém assim? Tá? Pode dizer que é cristão, pode dizer que é católico, que é não sei o que é crente, que é espírita, que não sei o que, não interessa a religião, não interessa. Se a pessoa pratica violências, intolerância, racismo, se ela defende que um tipo de ser humano é superior ao outro, não está contraditória a situação aí? O que tu acha? Né? Seguindo, maldição. Veja que interessante aqui, lá na filosofia, Édipo Rei. Quem conhece essa passagem aí da filosofia, fala bastante sobre esse círculo da maldição. Édipo Rei é um personagem da mitologia grega e também uma tragédia escrita por volta de 427 a.C., pelo dramaturgo Sófocles. Trata-se de uma das tragédias gregas mais emblemáticas da história, do teatro da Grécia. É baseado no mito de Édipo, é citado pelo filósofo grego Aristóteles em sua obra Poética. Então, ele estaria fadado a matar o seu próprio pai e casar-se com a sua mãe. Tá claro que não nessa... Eu falando assim, tu vai pensar, mas como que ele, né? Ele poderia mudar o destino assim diretamente. Porque já viu que coisa mais desastrosa, né? Matar o pai e casar com a mãe.
É totalmente fora do... se fosse direto assim, desse jeito como você fala, imagine o emaranhado de paixões aqui, né? De ciúmes, inveja, ódio. Mas foi um pouquinho diferente, não foi tão direto. Tá? O filho foi abandonado, né? Sabendo disso, o filho foi abandonado. Ele viveu em outro vilarejo, totalmente desconhecido. Daí a vida foi ocasionando situações que fizesse com que ele se encontrasse com o pai dele, mas sem saber que era o pai. Daí acabou matando o pai, daí foi lá e casou-se com a rainha, né? Que no caso era sua mãe. Então assim, e se tivesse todas as informações anteriormente, como que teria acontecido? Será que podia ter mudado? Será que teria a sabedoria? Será que buscaria conhecimentos e pudesse talvez conhecer-se, né? Autoconhecimento, autorreflexão, sabedoria para conseguir agir de forma diferenciada, ou simplesmente agiria daquele jeito, né? Continuando, o cristianismo, que é a palavra-chave aqui das nomenclaturas religiosas, e sobre isso que é empregado no comportamento humano no Brasil, o cristianismo, as pessoas cristãs, autodenominadas cristãs. Soren Kierkegaard, constante luta interior. O cristianismo não pode se prender às aparências. Então assim, gente, lembra da catarse? Lembra do processo? É um processo que, desde o momento que tu entendeu-se cristão, até o momento da sua morte, que pode ser logo, que pode demorar, não sabe, né? É um processo de mudança, de busca, é um processo de catarse, de purificação, certo? Porque vem um detalhe aqui interessante, porque a partir do momento que eu, na condição de cristão, continuo levando ódio, continuo levando raivas, imerso nessas paixões, desequilíbrio emocional, desequilíbrio comportamental, agressividade, intolerância, e aqui pode até enquadrar intolerância religiosa, que infelizmente aqui no Brasil também é muito grande, né? Pessoas intolerantes que depredam outras religiões, pessoas que agridem outras pessoas que são de outras religiões, pessoas que agridem pessoas negras porque acham que os brancos são melhores, homem que agride ou mata mulher porque acha que o homem é melhor, né? Pessoas supremacistas, são fascistas, pessoas que se autodenominam melhores do que as outras. Tá? Isso é tudo fora do enquadramento cristão, certo? Ou deveria ser fora da prática crística. Totalmente fora. Totalmente, esse comportamento violento é totalmente fora das máximas de Cristo. Mas, né, eu sou o Senhor cristão, eu sou, né, filho de Deus, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Né? Errado. É contraditório isso. É totalmente contraditório. Tá bem? Continuando. Conectando Plotino a Kierkegaard e a catarse. A consciência para Plotino é a capacidade de encontrar a verdade dentro de si mesmo. É na consciência que vamos encontrar as mais elevadas verdades e a origem de todas as verdades, que é Deus. Ir em busca das verdades da consciência é fazer um caminho de regresso a nós mesmos, um caminho de volta para dentro de nós. Retornar a nós mesmos é fazer o caminho que vai nos levar a Deus. Para percorrermos esse caminho, devemos inicialmente nos tornar independentes da exterioridade corporal e após devemos nos purificar com as virtudes da inteligência e da sabedoria, do equilíbrio dos desejos, da coragem e da justiça. Essas virtudes devem ser
comandadas pela razão e pelo intelecto, usando também como instrumentos o amor, a música e a filosofia. Que profundo, né, tchê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem disse isso? Jesus Cristo. Tem pessoas que odeiam outras, que têm um sentimento ruim por outras pessoas, por simplesmente odiarem-se. Por vários critérios, por várias situações. Tem pessoas que têm medo de uma introspecção, de fazer uma autorreflexão, porque sabem o que fizeram, sabem o mal que causaram e não conseguem aceitar isso e acabam levando por diante e atacando outras pessoas. E é interessante nós remetermos também a falar do primo de Jesus, João Batista, que antes de Cristo vinha trazer o arrependimento. E tem muita mensagem que diz, mensagens bem rasas. Não, vamos viver sem arrependimentos. Tá? Isso faz as pessoas viver de forma bem ilusória. Lembra de Platão na caverna? Vivendo atrás de uma mentira. Porque é a partir do arrependimento que tu muda. É a partir desse entendimento das tuas falhas que vai acontecer a catarse. Que tu vai libertar-se dessa maldição das coisas ruins. Que tu vai começar a buscar a sabedoria. E voltando em Kierkegaard, é um processo contínuo, progressista, sempre por diante. E crescendo, melhorando. Mas para isso precisa entender-se. E é sábio tu reconhecer-se errado e errada. É sábio compreender os teus próprios erros, para daí corrigi-los. Lembrando, eu não lembro qual vídeo que eu falei, quando eu dava aula nas minhas aulas de dança, eu falava, quando algum aluno errava na dança, eu precisava fazê-los entender aonde estavam errando exatamente, para daí eles poderem acertar. Se eu falasse assim, ó, imagina, era 12, 10, 15 pares dançando, mais de 20 pessoas dançando, e eu falasse a esmo assim, tem gente errando em tal lugar lá. Quem vai saber que está errando? Tem que chegar e falar, ó, tu está errando aqui, 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 exatamente nesse ponto. A partir dali, desse autoconhecimento do erro, é que vai haver agora a melhora, a correção, a melhora, a evolução. E é esse o detalhe, não pode ter medo. Medo é paixão da alma. Medo nos coloca fora desse progresso crístico. O medo nos coloca na contradição, na contramão da vida com Cristo. Precisamos entender isso. Continuando. Libertação. Do grego, sotero, significa livramento. Veja bem, salvação. Do latim, libertatio. Libertação é a ação de pôr em liberdade e de conceder a liberdade a alguém. E na Bíblia, e conhecereis a verdade, eu falei antes, e a verdade vos libertará. A verdade dói. Bem popularmente conhecido esse ditado, a verdade dói. E dói bastante. Sem medo, buscarmos essa compreensão de que não somos, estamos muito, mas muito longe de sermos perfeitos. Compreender isso nos faz entender com humildade que precisamos muito para um melhoramento. Mas se nós buscarmos com sabedoria, com consciência esse melhoramento, logo essa maldição que nós mesmos
colocamos em nós, a partir do nossa forma de pensar, nossa forma de agir, a gente vai acabar se libertando. Vai acabar se livrando e também libertando o outro. A gente chama de pessoa tóxica, né? Pessoa que vive reclamando, vive xingando, nada tá bom para ela, ela vive ingrata com tudo, né? Viver com gratidão, tá? Existe uma diferença entre perceber esses erros do mundo, perceber as falhas do mundo e pelear contra isso com justiça, que foi falado aqui antes, com justiça. É diferente isso do que viver reclamando disso. Fazer algo para mudar. Libertar-se e libertar a outrem, né? Continuando, tá quase no final. Tiago, capítulo 4, verso 8. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Então assim, ó, a Bíblia mesmo, ela pega muito pesado em cima das paixões, tá? E se tu fores olhar lá em Provérbios, tá? É muita informação e muita indicação para buscar sabedoria. Muita mesmo, certo? E é o chamamento, ó. Largue das paixões, isso aí te prejudica, isso é maldição para tua vida, tá? Busque sabedoria. Ignorância. Veja agora a conexão com maldição. Falta de conhecimento ou saber, falta de instrução, incompetência e imperícia. A ignorância pode ser uma falta de conhecimento, sabedoria e instrução sobre determinado tema, ou mesmo crença em falsidades. Em situação, em contrapartida, o ignorante estabelece critérios que desclassifiquem o conselho alheio, em prol da sua falta de conhecimento. Busca estabelecer ideias falsas sobre si mesmo e o mundo que o cerca de forma errônea, que desagrade aqueles que o cercam. Veja que eu falei antes, é uma pessoa tóxica, né? Que não aceita correções, que ela acha que está certa, que as concepções delas são verdadeiras e vive numa ilusão, né? Vive numa mentira. São como um breve sonho que se vai assim que acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja, era eu um insensato e ignorante. Olha a conexão aqui, ó. Minha atitude para contigo era semelhante à de um animal irracional. Está em Salmos, capítulo 73, versos 20 a 22, desculpa. Olha a conexão aqui da inveja, paixão, insensato que eu falei antes e com a ignorância. Está tudo conectado na coisa ruim da vivência humana. Aqui é esse povo aí que gosta de praticar violência e vai para a igreja orar e rezar, né? Bem isso aí mesmo, bem direto. Sabedoria! Quase no final já, pessoal. Fica mais um pouquinho somente com nós. Etimologia da palavra sabedoria. Está construída a partir do verbo saber, determinado no latim como sapere, e o sufixo ia, que atua para moldar considerando a relação com o objetivo sabedor. Conjugando o verbo sapere e o sufixo tor, vinculado a sábio. Observado do latim sapidos, trabalhando sobre o verbo sapere e o sufixo idus. Contempla uma manifestação de conhecimento dado particularmente pela experiência vivida, proporcionando ferramentas de valorização e interpretação. No dicionário, sabedoria significa prudência, reflexão, comedimento, moderação, sensatez, ponderação, temperança, bom senso, circunspecção, juízo, razão, critério, retidão. E na Bíblia, qualidade inspirada por Deus para saber julgar ou discernir corretamente,
prudência, moderação, temperança, sensatez, reflexão, conhecimento justo das coisas, equilíbrio, né? Sabedoria. Lembra que eu falei antes sobre todas as inteligências? É o equilíbrio, certo? E para finalizar, lá em Provérbios 29:11, o insensato expande todas as suas paixões, mais uma vez conectando insensatez, paixão e ignorância. Mas o sábio as reprime e acalma a sua alma. Bueno, forte abraço. Até o próximo vídeo, que será o 5º. Depois tem mais um, daí encerramos. Podem comentar no vídeo aqui, podem fazer perguntas, podem fazer observações e a gente vai interagindo aí sempre que possível. Forte abraço e até o próximo.